Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao 3º domingo da Páscoa. Estamos vivendo esse período de celebração da morte, da paixão e da ressurreição de Jesus. Por isso que todos os evangelhos que nós temos lido nesses domingos são evangelhos pascais. Este evangelho do 3º domingo
traz para nós o Evangelho dos discípulos de Emaús. Todos os evangelhos da ressurreição de Jesus são muito bonitos, mas esse traz uma narrativa particular. São 2 discípulos de Jesus que estão saindo de Jerusalém para um povoado que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. Esse povoado, Emaús, em hebraico, que significa Hamat, significa fonte de águas quentes. Tem outras traduções, mas aqueles que os biblistas mais usam é esta: Emaús, fonte de águas quentes. E Jerusalém significa o lugar da paz, o lugar do Shalom, o lugar da promessa. Eles estão saindo de Jerusalém para Emaús. Qual é a motivação? A motivação de estarem saindo de Jerusalém para Emaús é a decepção, é a frustração. Começa a caminhar com eles o próprio Jesus, mas nós vemos que num primeiro momento eles não sabem que é Jesus. E Jesus começa a falar com eles, a entrar no coração deles e a falar todas as coisas que estavam já escritas na Sagrada Escritura. Percebam que Jesus chama a atenção deles para a lerdeza de pensamento e para a dureza do coração. Como sois lentos e como sois duros de coração, porque era preciso que tudo isso acontecesse. Era preciso que ele morresse, era preciso que ele sofresse, mas ele haveria de ressuscitar. Eles estão, meus irmãos, decepcionados. E aqui eu quero chamar a atenção para nós nesse evangelho. É um evangelho muito profundo, nem tem como descrever todas as características desse evangelho aqui, mas eu quero deixar algumas. Ir para Emaús é pegar a estrada da tristeza, é pegar a estrada da decepção, é pegar a estrada da desilusão. E quando nós estamos tristes, quando nós estamos decepcionados, eu digo para você, qualquer estrada serve, qualquer caminho serve. Por isso temos que tomar muito cuidado com a dureza do coração, com a incredulidade de coração, que é a falta de fé. A falta de fé endurece o nosso coração e nos tira do lugar da promessa, nos tira do lugar da paz e nos leva para qualquer lugar, para um lugar de fuga. Na verdade, Emaús estava sendo um lugar de fuga. Vamos para Emaús, vamos nos refugiar lá, porque nada daquilo que ele falou aconteceu. Só que Jesus vai ao encontro deles, parte o pão e naquele momento os seus olhos se abrem e eles reconhecem que é Jesus. Ali Jesus celebra a Eucaristia, ali Jesus celebra o milagre. E eles não têm mais coragem de perguntar quem é Jesus, porque eles sabem. Percebam, meus irmãos, que eles caminharam com Jesus durante todo o ministério de Jesus, mas há uma diferença muito grande. Eles não tinham feito uma experiência com Jesus. É diferente caminhar com Jesus e é diferente experimentar Jesus. Abrir o coração para Jesus. 3 pontos eu deixo aqui para você rezar nesse evangelho. Depois você pode pegar, ler. Você vai ver hoje durante as celebrações várias interpretações, mas eu quero deixar essas. Primeiro, eles
abriram a porta do coração, abriram a porta da casa e deixaram Jesus entrar. Isso muda todas as coisas. Isso muda o sentido da nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se transforma. Quando Jesus se torna o centro da nossa vida, e esse é o segundo ponto, Jesus entrou e Jesus se tornou o Senhor. Quando Jesus começou a celebrar a Eucaristia, Jesus se tornou o Senhor da vida deles. Quando nós deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, nós não entramos em qualquer porta. Nós não pegamos qualquer caminho. Nós passamos sim por situações tristes, difíceis, mas nós temos a certeza de que Deus está ao nosso lado. E o último ponto que eu deixo para rezarmos é: quando todas essas coisas aconteceram, eles mudaram a rota. Eles deixaram o caminho de Emaús e voltaram para o lugar da promessa. Voltaram para Jerusalém. Voltaram para o lugar da promessa da ressurreição. Cuidado, meus irmãos, porque na hora da tristeza, na hora da decepção, na hora da traição, na hora da angústia, são muitas coisas que querem nos tirar do caminho de Deus. Quer nos tirar do ministério que nós temos, quer nos tirar da igreja, quer nos tirar do seio da nossa família. Emaús é a rota contrária. Talvez o que nós precisamos fazer é mudar de rota, voltar para a origem, voltar para o princípio, voltar para a promessa de que ele haveria de sofrer. Cuidado, porque na hora do sofrimento, a decepção ela pode falar mais alto, a tristeza pode falar mais alto. Por isso que nós não podemos jamais sofrer sem Jesus. Passamos sim por situações difíceis, mas Ele está comigo. Ele está ao meu lado. Eles voltaram para a comunhão. Eles voltaram para a igreja. Eles voltaram para Jerusalém. Ainda que muitas coisas queiram te tirar do caminho de Jesus, queiram te tirar do caminho da graça, cuidado com Emaús. Cuidado com as portas que se abrem, com os caminhos errados que se abrem. Um só é o caminho, um só é a verdade e uma só é a vida. E quem tem tudo isso para nos dar é Jesus. Que o Senhor nos livre de toda tristeza, que o Senhor nos livre do mal do século que se chama depressão. Quantas pessoas depressivas que acabam até caindo num outro estágio muito mais profundo, que é o suicídio. Que o Senhor nos livre das desilusões. Que o Senhor nos livre de nos apegarmos demais a pessoas, a coisas, a cargos, a aparência. Tudo nessa vida passa. Que o Senhor nos livre da amargura. Que o Senhor nos livre das desilusões e que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor hoje te fortaleça no seu ministério. Qual é o seu ministério? Às vezes é a sua vida familiar. Às vezes é a sua vida missionária. Às vezes é a sua vida sacerdotal. Às vezes é a sua vida consagrada. Às vezes é a sua vida como leigo. Em todos esses momentos nós passaremos por momentos difíceis, mas não vamos deixar que ninguém, nenhuma situação, nos tire do lugar para onde Deus nos chamou. Que esse Evangelho fortaleça a nossa fé. Que esse Evangelho hoje nos livre das águas amargas, nos livre das águas de tristeza e nos leve para a verdadeira fonte de água viva, que é Jesus.
Que Ele te abençoe e te guarde em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.